Shalom, amém. Tá, as crianças, já foi dito aqui, né? Podem se dirigir para a salinha, tá? E crianças maiores, 7, 8, 9 e 10 aqui na outra sala, tá bom? Tem alguém aí, não? Amém, tá, que maravilha, né? Nós tivemos hoje pela manhã a reunião que nós qualificamos como sendo a mais importante da semana, para aqueles que professam fé viva no Deus vivo. É a reunião Bom Dia Espírito Santo. Tivemos aqui um mover intenso do Espírito e a renovação da fé, da espiritualidade daqueles que compareceram. E eu quero desafiar você a colocar na sua agenda como prioridade a reunião de domingo pela manhã. 8:30 da manhã é a reunião em que você não vem para buscar bênçãos, você vem para buscar o abençoador. Você vem para se encher de Deus. Eu digo frequentemente, falei hoje pela manhã, a caixa d'água da sua casa, uma vez cheia não significa cheia para sempre. Constantemente tem que estar caindo água nela. É a mesma coisa, uma pessoa pode se encher de Deus hoje, mas ela precisa novamente estar se voltando para Deus, para que esse enchimento seja renovado. Amém? Então domingo de manhã, reunião Bom Dia Espírito Santo com a escola de líderes, escola de profetas. É uma reunião diferenciada. Acredite, a sua fé será renovada, a sua espiritualidade será renovada em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá, quem está aqui hoje é a primeira vez que vem aqui, tem alguém? Dê um sinal com a mão. Tá aqui a Dilma, né? A Dilma já é das antigas, né? Mas eu quero apresentar, vem aqui Dilma. A Dilma, para quem não sabe, ela tem uma fábrica de salgados, ela fornece salgados para festas e etc, né? E a Dilma é uma pessoa querida nossa. Amém? Tá, e a gente tem, assim, acreditado que o agir de Deus na vida de cada um de nós é progressivo, né? E passa por estações. E a Dilma estava congregando na igreja de Vila Rica com o pastor Roque Júnior, né? Mas ela está residindo aqui próximo e ela conversou com o pastor e conversou com a gente. Ela decidiu congregar aqui nessa igreja. Amém? Tá, então como é que nós vamos receber a Dilma? Amém, que Deus te abençoe. Amém? Tá, seja bem-vinda. Tá, tem mais alguém pela... Ô Dilma, você já tem meu livro, não? Ah, tá. Pega o do Obed-Edom, dá para ela, Aurélia. Quem está pela primeira vez, eu dou um livro de presente. Tem alguém, não? Quer ver? Vai aparecer 8 pessoas. Não, brincadeira, gente. Tá, e hoje à noite nós continuamos a campanha intitulada O Extraordinário Poder da Fé. É uma palavra de 2 letrinhas apenas, mas que tem um significado muito grande. A fé tem um poder extraordinário. A mente humana, ela é limitada para compreender o extraordinário poder da fé. Por mais que eu e você venhamos racionalizar a fé, isso é como nada diante daquilo que a fé significa, diante daquilo que a fé ela produz, ela gera. Então nós só teremos de fato noção a respeito da fé se Deus nos revelar sobre ela. Qualquer assunto da palavra de Deus, nós precisamos que o Eterno nos revele, nos dê entendimento sobre o que aquilo significa de fato e de verdade. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou você acompanhe aqui no telão, Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 22. Evangelho conforme escreveu Lucas, o médico amado. No capítulo 22, é onde está o texto básico da ministração de hoje à noite. E deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Capítulo 22 de Lucas, nós vamos ler o verso 31 e 32. Eu fiz menção desse texto na reunião de líderes desta igreja que nós tivemos esta semana, mas com outra conotação. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 22, o verso 31 e 32. A palavra do Eterno diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, é Jesus dizendo, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém. Pai eterno, eu oro para que cada pensamento neste lugar seja levado cativo à obediência de Cristo e da tua palavra. Que muito mais que esta pessoa ouvir a minha voz, que ela ouça a voz do Senhor no coração, e que ela seja de fato e de verdade abençoada conforme as necessidades que ela tem. Eu peço e oro em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, provavelmente a maioria já perdeu dinheiro. Eu já perdi dinheiro.
O Senhor Jesus contou a parábola de uma mulher que perdeu um dinheiro. E ela ficou aflita e desesperada, e ela vasculhou as coisas, varreu a casa, ela acendeu a luz e procurou nos lugares, os cantos escuros, até encontrar. E ela encontrou e ficou feliz quando encontrou. Mas eu já perdi dinheiro que depois eu encontrei também e fiquei feliz porque encontrei. Mas já perdi dinheiro que eu nunca mais encontrei. Vasculhei as coisas, procurei aqui e acolá e não encontrei. Não era grande coisa. Mas a sensação de perder dinheiro, e quem já perdeu sabe do que eu estou falando, a sensação não é boa. A outra coisa, eu já perdi amigos na vida. Relacionamentos que por uma coisa ou outra, ou uma situação, uma encrenca, ou uma fofoca, eu perdi amigos. Amigos que eram preciosos para mim, mas que não teve volta mais. Perdi. E é doloroso quando você perde uma amizade. Você tem uma amizade que você considera preciosa, valiosa, uma amizade que de repente demorou anos para ser construída, e de repente num instante, num abrir e fechar de olhos, o relacionamento fica fragilizado e você perde o amigo ou você perde a amiga. É ruim. Não é uma sensação boa, é uma sensação horrível você perder alguém dos seus relacionamentos mais próximos. E alguém disse que quem perde dinheiro, perde muito. E quem perde amigos, perde muito mais. Agora, essa pessoa concluiu, quem perde a fé, perde tudo. Eu vou dizer de novo, perder dinheiro, quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde amigo, perde muito mais. Mas quem perde a fé, perde tudo. Está me ouvindo? Porque é a fé que dá sentido à existência humana. É a fé que faz com que a vida fique de fato e de verdade colorida. É a fé que dá sabor à nossa existência. E uma pessoa que perde a fé, ela perde a razão de viver, ela perde o sentido da vida. Eu sei do que eu estou falando, eu ministro pessoas, e as pessoas que estão vivenciando crises existenciais, a maioria dessas pessoas só estão vivendo isso porque estão com a fé fragilizada. Eu disse uma certa feita, a fé é como se fosse uma caixa de lápis de cor, que faz com que a vida fique colorida de fato e de verdade. A vida está preto e branco, de repente está sem cor, e você, por causa da fé, a sua vida começa a ser colorida. O seu casamento começa a ficar colorido, a sua família fica colorida, a área financeira fica colorida. As mais variadas áreas da vida humana, elas ganham um colorido especial por causa da fé. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. O que a Bíblia Sagrada está mencionando aqui, a conversa que Jesus teve com Pedro, Simão Pedro. Tem uma expressão que eu quero usar como tema da minha mensagem hoje. Jesus está dizendo a Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Eu estava orando e pensando, quantas são as pessoas que a fé desfaleceu. A fé ficou fragilizada. Quantas são as pessoas no dia a dia que nós encontramos, ou que nós ficamos sabendo, que desfaleceram na fé. A fé perdeu a força, a fé perdeu a razão de ser. Eu quero compartilhar hoje aqui, a minha oração é que você ouça a voz de Deus no seu coração. Porque algumas pessoas desfalecem na fé. Eu vou dizer de novo, esse é o meu tema. Porque algumas pessoas desfalecem na fé. Ficam fragilizadas na fé. Eu não estou falando de alguém que está pela vida e nunca professou fé viva no Deus vivo. Eu estou falando de gente que já viveu a fé ou está vivendo a fé, mas que de repente essa pessoa, ela desfalece na fé. Uma coisa é a pessoa ficar em pé fisicamente, mas de repente por dentro ela está caída, por dentro ela está prostrada, por dentro ela está sem forças para continuar vivendo a vida, porque a fé desfaleceu. E a minha oração é que se de repente você veio aqui hoje e você está com a fé desfalecida, que Deus, o Todo-Poderoso, libere graça especial sobre você, que o Espírito Santo renove a sua fé, renove a sua espiritualidade. Porque é Ele que fortalece o fraco, é Ele que levanta o caído, é Ele que levanta do pó, do monturo, aquele que está caído. De repente você, quando é na hora de ficar em pé, você fica fisicamente, mas aí dentro, você, é só você e Deus que sabe. Você está fragilizado na sua fé, na sua espiritualidade. E alguém disse que saber a causa da doença é metade da cura.
Eu vou dizer de novo: saber a causa da doença, da enfermidade, da moléstia, é metade da cura. E a gente saber a causa do problema, ou porquê daquilo, ou porquê chegou nesse ponto, ou porquê chegou nessa situação, ou porquê a fé ficou fragilizada. E eu digo a você, isso é metade da solução. Diga quem está ao seu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. A primeira coisa que deixa a fé fragilizada, e a maioria dos que estão aqui sabe do que eu estou falando, é o pecado. É o pecado, é a vida errada. O pecado significa, alguns interpretam como errar o alvo. Mas o pecado é transgressão, o pecado é infringir, é ultrapassar limites, é o erro que de repente dá rebote na sua vida. E eu vou dizer a você que veio aqui hoje, ou o pecado, seja ele qual for, ele tem consequências. Eu não vou mencionar aqui todas as consequências do pecado, mas uma delas, de repente, é deixar a fé fragilizada. A pessoa, quando está vivendo no erro, no pecado, deliberadamente no pecado, uma das coisas que podem acontecer com a pessoa é desfalecer na fé. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Tem uma diferença gritante entre remorso e arrependimento. O remorso é uma tristeza segundo o homem, segundo a carne, porque a pessoa foi pega no flagrante. Tem pecado que dá flagrante, tem outros que não dá, mas seja ele qual for, ele vai dar rebote. E um deles é a pessoa ficar fragilizada na fé. E de repente a pessoa, por conta do erro, do pecado, da transgressão, ela sabe que fez o errado. E não me venha com essa conversa que você não sabe que fez o errado. Todo mundo lá no íntimo sabe. Eu cito esse exemplo vez por outra. Até uma criança. A criança vê um passarinho da asa quebrada, uma asa quebrada, e tentando voar e não consegue. E no início ela fica com pena, ela pega esse passarinho na mão e alisa ele. Mas daqui a pouco a criança olha para um lado, olha para o outro e quebra a outra asinha para ver como é que fica. É a tendência em fazer o erro. E há uma tendência no ser humano em pecar. Agora, repito, alguns sentem a tristeza, chamada remorso. O remorso faz a pessoa ficar fragilizada na fé e a pessoa não busca conserto. Ela não busca o realinhamento com Deus ou com quem quer que ela cometeu o pecado. Erga sua cabeça, olha aqui para mim. A Bíblia Sagrada diz que o remorso, ele conduz à morte. E a diferença entre o remorso e o arrependimento é que o arrependimento é uma tristeza que te empurra para Deus. Está me ouvindo? O remorso vai te empurrar para a morte, vai te empurrar para o precipício. Você reconhece que errou, que fez o errado, mas você não busca o conserto. O arrependimento também é uma tristeza pelo erro, mas é uma tristeza que te empurra para Deus. O remorso te empurra para longe de Deus. E quando a pessoa comete o pecado, o erro, a transgressão, quando ela infringe, quando ela ultrapassa os limites, quando ela quebra as regras que Deus estabeleceu, e ela sente remorso, uma das consequências é que ela vai ficar fragilizada na sua fé. Se é arrependimento, ela vai ter a sua fé renovada e restaurada. Está ouvindo o que eu estou falando? Ela vai ter um recomeço. O remorso empurra a pessoa cada vez mais para longe de Deus. E por conta disso, por conta de não haver um conserto, por conta de não haver a restauração, o reconhecimento, essa pessoa vai ficar fragilizada na sua fé. Ela vai desfalecer na fé. Ela não vai ter mais a ousadia de chegar diante de Deus em oração e dizer: ó Deus, eu estou passando por isso e por isso eu estou com esse problema e a sua palavra diz isso. Ela não tem essa ousadia mais, porque lá no íntimo ela sabe que está em falta com Deus. Ela está em falta com o abençoador. Compreendeu o que eu disse? É a primeira coisa que eu estou mencionando aqui que faz uma pessoa desfalecer na sua fé. Na sua fé. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção são problemas graves na vida. E de repente a vida prega uma peça em você, de repente você é surpreendido, surpreendida por uma situação que você nem imaginava que pudesse acontecer na sua vida, ou na sua casa, ou na sua família. Então, por conta disso, o problema grave. Você já me ouviu dizer, os problemas na vida eles se dividem em 3 níveis de categoria. Tem problemas fáceis, tem problemas difíceis e tem problemas impossíveis de serem resolvidos pela capacidade humana.
Não são resolvidos pela força do braço, pela inteligência humana, pelos acessos que a pessoa tem. Problemas difíceis são numa dimensão e problemas impossíveis em outra dimensão. E eu já vi nem uma, nem duas, nem três pessoas, várias pessoas, elas desfalecerem na fé quando o problema é grave, quando o problema é grande. É comum a maioria das pessoas desfalecer na fé, ficarem fragilizadas na fé. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. Eu falei na semana passada, se a dívida é de R$1.000, a pessoa ela tem fé que vai pagar. Mas se a dívida for de R$100.000, ela já desfalece na fé. É comum, é uma dor de cabeça, uma enxaqueca. A pessoa, eu tenho fé que Jesus vai me curar dessa. Mas de repente, é um diagnóstico do câncer, com metástase. Então, a pessoa quando vê o diagnóstico, ela desfalece na fé. Está compreendendo? Ou problema grave, ou problema grande, de repente, pode fazer a pessoa desfalecer na fé. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos aqui querem ter uma grande fé? Pois se prepare, você vai ter grandes problemas. Não tem como uma pessoa ter uma grande fé sem grandes problemas na vida. Porque Deus dá o frio, diz o ditado, conforme o cobertor. Então Deus não permitirá nada na minha vida e nem na sua vida, sem que junto Ele não conceda a condição necessária. Ou para a pessoa suportar aquilo, ou para a pessoa superar aquilo. De repente, a fé que alguém tem é para suportar. A outra pessoa tem um outro nível de fé, é para superar, é para conquistar. Mas o fato é que problemas graves na vida, você já viveu problemas graves? Problemas impossíveis de serem resolvidos pela sua capacidade ou de alguém próximo a você? E como é que ficou a sua fé? Alguns aqui sabem do que eu estou falando. O problema, de repente, ele te abate. Conforme eu disse no início, você fica em pé fisicamente, mas por dentro você fica caído, fragilizado na fé. Está compreendendo? Eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: nada mais me abala na vida. Essa pessoa estava falando sobre as situações indesejadas que viveu na vida, ou os problemas no nível mais elevado de gravidade. E essa pessoa disse: eu resisti, eu sobrevivi aos problemas graves que eu tive na vida. Entre os problemas que essa pessoa mencionou, essa pessoa disse: depois que eu beijei a testa do meu filho, a testa gelada do meu filho no caixão, e Deus me deu graça para suportar aquilo. Essa pessoa disse: eu estou pronto para suportar qualquer coisa na vida. Está compreendendo? Uma mulher disse: depois que eu assinei o divórcio, chorando, contrariada, mas confiando em Deus, eu estou pronta para superar qualquer coisa na minha vida. E diferentemente de muitas pessoas, que o problema é grave, e eu estava meditando nisso, e o salmista ele declara: primeiro veio o leão, depois veio o urso, e agora quem esse gigante pensa que ele é? Está compreendendo? Quem esse incircunciso filisteu pensa que é? É um gigante que está ali, não é um anão, não é alguém da sua estatura, mas é um campeão de guerra, é um gladiador. Mas só que Davi, ele diz, é como se ele dissesse: depois que eu matei o leão, e depois que eu matei o urso, eu estou preparado para o que der e vier. Quem esse incircunciso pensa que é? Davi não se abalou na sua fé, ele não se abateu, ele não ficou fragilizado na sua fé. A fé dele não desfaleceu porque os problemas eram graves. Está compreendendo o que eu estou falando? Mas lamentavelmente tem pessoas que nem é um leão, é um gatinho, e a pessoa já desfalece na fé, e a pessoa já desmorona. Eu sei do que eu estou falando, eu ministro pessoas, eu converso com pessoas, e eu sei, e a maioria procura a gente quando está com a fé desfalecida. E escute-me cuidadosamente. Eu não conheço você, eu não sei os problemas que estão diante de você, eu não sei das suas crises, das suas dificuldades, das situações indesejadas que você está vivenciando, mas eu sei daquele que tem graça especial para os momentos especiais de nossas vidas. A semelhança desse homem que disse dos problemas graves que ele já enfrentou na vida, e ele disse: eu estou preparado para qualquer coisa agora. E eu disse aqui outro dia, quando o médico lá no corredor do hospital, eu estava lá esperando, a minha esposa está lá dentro, ela teve uma hemorragia, 8 meses de gravidez. E passou o tempo, a gente não cronometra o tempo nessas horas, eu estou lá esperando,
E eu pensei, daqui a pouco o doutor sai com o bebê e diz, nasceu. E está tudo bem. Mas só que não. Só que não. A porta que dava para a sala de cirurgia se abriu, o doutor saiu, uma enfermeira com ele tinha a sua máscara, o seu avental, e ele chegou do corredor, tinham mais pessoas lá no corredor esperando outras coisas. E ele perguntou, quem é que está com ela? Eu me levantei e disse, sou eu, doutor. Eu estou tão feliz. Ele vai dizer que o bebê nasceu e que está tudo bem. Sabe o que ele me disse, olhando nos meus olhos? Ele disse, você me desculpe a franqueza, eu não faço rodeios, eu sou direto e objetivo. Mas a sua esposa morreu, ela se foi. Estão compreendendo? A sua esposa se foi. E ele ia voltando para a sala e se voltou novamente para mim. Ele disse, não espere muita coisa em relação à criança, nós vamos tentar salvar a criança. Essa é a hora que você pensa em entregar os betes. É a hora que você pensa em chutar a cuia. É a hora que um monte de interrogações vem na sua mente. Mas eu não desfaleci na fé. Estão compreendendo? E o poder de Deus entrou lá na sala de cirurgias e trouxe minha esposa de volta à vida. Algumas pessoas pensam que é uma outra esposa, não é? Não, é a mesma. E uma pessoa disse assim, ela não fica velha. E eu estou me acabando. Eu estou só a capa do Batman. Aí eu tenho que contar a história. Ela não fica velha porque ela morreu, tinha 25 anos de idade e zerou o velocímetro, começou a contar de lá para cá. E o meu velocímetro já virou 2 vezes. E outro dia, eu estava contando aqui, outro dia ela foi numa loja aqui em Barreiras, eu falei isso aqui no Encontro de Casais. E ela foi sem eu. E ela olhou lá um móvel, uma coisa, e a pessoa, não, eu faço desconto, é assim, é desse modo. Aí ela disse, não, eu venho depois, porque eu não trouxe o cartão. A pessoa disse assim, não, você pode levar, depois você paga. Você não é a filha do bispo Daniel? Ainda bem que ela me contou isso só depois que tinha comprado. Senão eu ia falar, compra na outra loja. Compra na concorrência. Acabou comigo. Mas eu estou dizendo a você que tem situações na vida. Eu estava no corredor do Hospital Santa Catarina, na cidade de Uberlândia. E de repente, uma bomba. É como se pegasse um balde de água fria e derramasse na sua cabeça. Mas conquanto o nosso exterior, ele fique abalado, mas o nosso interior tem que se renovar a cada dia. Está me ouvindo? Você não pode desfalecer na fé. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Deus é maior. Deus é mais. Você acredita nisso? Tem alguém aí? Dê um aplauso a Ele, porque Ele é mais. Ele é maior. Ele é maior que a dor, Ele é maior que a lágrima, Ele é maior que o diagnóstico que o médico deu, Ele é maior que o luto que porventura você viveu na vida. Eu nunca pensei, eu preguei em vários velórios antes de começar a pregar a igreja. Eu pregava nos velórios. E lá na minha cidade, a minha cidade agora é aqui, né? E tinha um serviço das funerárias no rádio. E um dia o rádio estava ligado lá em casa e de repente, e eu doido para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus, porque é assim com a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ela fica querendo compartilhar a graça de Deus com outras pessoas. E de repente no rádio, saiu o serviço da funerária, nota de falecimento. Até a voz eu sei. Faleceu ontem nesta cidade. E aí eu tinha encontrado na Bíblia o texto que diz: é melhor ir na casa onde tem luto do que onde tem festa. Porque na casa que tem luto, o coração das pessoas está reflexível. Eles estão pensativos, o que é a vida, o que tem sentido, o que vale a pena na vida. Então me deu um start, eu falei, poxa, eu vou procurar velórios. E eu anotei o endereço, anotei o nome do finado. E eu chamei um amigo meu da igreja, eu falei, tem um culto para nós. E a gente já tinha ido em lugares que tinha festa. Só que nos lugares de festas, ninguém prestava atenção na hora da leitura e na hora da pregação da palavra. Alguém dizia, tem o aniversário do meu filho, eu queria que você fosse. Eu ia. Mas é uma perturbação. Quando eu abria a Bíblia, o DJ aumentava o volume do som para ninguém ouvir a leitura. E quando eu ia falar aí que passava um na minha frente com um copo de cerveja e falava, e aí pastor? E nem pastor eu era. E aí pastor, quer tomar uma? Parecia um inferno. E agora eu ouvi no rádio. Nota de falecimento. E eu encontrei na Bíblia, é melhor ir na casa que tem luta, é o melhor auditório que tem. Ninguém conversa na hora que eu estou lendo a Bíblia, na hora que eu estou pregando. Ninguém me interrompe, ninguém passa com um copo de cachaça, pastor, quer tomar uma? É o melhor auditório que tem. Se passar uma mosca voando, dá para ouvir. É um silêncio absoluto, os corações estão férteis para receber a preciosa semente, a palavra de Deus. Eu preguei não sei em quantos velórios, mas um dia eu tive que pregar no velório da minha mãezinha. Está me ouvindo? Não é fácil.
Só quem perdeu alguém dos seus relacionamentos mais próximos sabe, tem uma noção daquilo que eu estou dizendo aqui. Eu nunca pensei que um dia eu iria pregar no velório da minha mãe. E de fato, é uma sensação de amputação quando você perde uma pessoa querida. Parece que arrancou um pedaço de você, está faltando um pedaço. Eu estava lá no velório e eu pensei, meu Deus do céu, eu preguei em tantos velórios e agora eu tenho que pregar no velório da minha mãe, até por memória dela, porque ela gostava de me ouvir pregar. Ela gostava de estar sentada e me ouvindo pregar. E eu acho que ela pensava assim, esse é o meu filho. Só que eu estou lá no lugar do velório. E eu pensei, essa é a minha mãe. Está me ouvindo? E então, depois que você sepulta a mãe, ou um filho, ou seja o que for, e se você não desfalece na fé, você está pronto, está pronta para o que der e vier. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Você está preparado. Está me ouvindo? Porque se você encontrou forças em Deus na hora do luto, que é a maior dor que uma pessoa pode sentir na vida. Se você encontrou graça para prosseguir na vida, acreditando na vida apesar da morte, então você vai encontrar graça para as outras situações da sua vida. Pergunte a quem está ao seu lado, você acredita nisso? Eu estou perguntando, você acredita nisso? E eu preciso correr com a mensagem. Problemas graves. Já passou por algum na vida? A vida já te pregou uma peça, já puxou seu tapete. Do nada, está tudo bem. E de repente, chega a notícia. Como a história de Jó. Estava tudo bem e de repente chegou a notícia. Notícia ruim. E lamentavelmente, conquanto alguns eles encontram em Deus a força para prosseguirem, lamentavelmente, a maioria sucumbe. A maioria desfalece na fé. Fica abatido, abatida. E se esse é o seu caso, eu vim aqui hoje para dizer a você que Deus tem graça especial para os momentos especiais de nossas vidas. Você não pode desistir de Deus, porque Deus jamais vai desistir de você. Eu vou dizer de novo, você não pode desistir de Deus, desistir da casa de Deus, desistir da palavra de Deus, porque Deus jamais vai desistir de você. Meu Deus. A terceira coisa que de repente faz algumas pessoas fraquejarem na fé, desfalecerem na fé, é o tempo do sofrimento. Se por um lado tem o problema grave, mas por outro lado tem gente que o problema grave está lá, mas ela está na fé. Ela está na fé hoje, amanhã, a semana que vem, mas o problema vai durando. E tem gente que com a duração do problema, com o tempo que o problema dura, elas vão se enfraquecendo na fé. A Bíblia Sagrada fala do nosso pai na fé, Abraão. Ele tinha 75 anos de idade. Ele tinha o sonho de ter um filho. A sua esposa era estéril. Sara era estéril. E então, Deus fez uma promessa de dar a eles um filho. Só que o tempo foi passando. Ele tem 75 anos. Ele já estava numa idade que não inspirava segurança em gerar um filho. 75. E um ano se passou, 5 anos se passaram, 10 anos se passaram. Estão compreendendo? 99 anos Abraão tinha. E nada de filhos. Sabe o que a palavra do Eterno diz? O tempo foi passando e passando e passando e passando. Mas Abraão, sem enfraquecer na fé, sem ficar fragilizado na fé, ele se agarrou à promessa que Deus havia feito. O tempo não caduca as promessas de Deus. Se Deus tem promessas para a sua vida, permaneça firme, não arrede o pé, porque a fé ela só é fortalecida com as promessas de Deus. E Abraão não enfraqueceu na fé. Mas lamentavelmente tem muitas pessoas que, com a duração do problema, o meu filho está na droga, passou um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e ele continua na droga. No início a mãe tinha fé, ó Deus, ó Senhor, e nada. E o tempo foi passando e passando, e agora ela vai ficando fragilizada na sua fé. A fé começa a desfalecer, quando não deveria. Quando não deveria. Está compreendendo? Eu poderia mencionar qualquer outra área da vida, mas a duração de um problema pode fazer com que a pessoa, no início ela está forte, ela está acreditando,
ela está valente na fé, mas de repente, com o passar do tempo, ela corre o risco de desfalecer na sua fé. E não deveria. Está me ouvindo? Não deveria. Eu me lembrei de Jó. Eu já falei isso outras vezes. Eu sou fã de Jó. Se você nunca leu a história de Jó, o livro de Jó, leia. Isso vai ajudar você. Satanás armou uma trama para que Jó desfalecesse na fé. Em outras palavras, para que Jó ficasse fragilizado na sua fé. E tocou em várias áreas da vida de Jó, inclusive na saúde. Ele ficou enfermo da cabeça aos pés, cheio de chagas. E a Bíblia Sagrada diz que ele tinha que pegar cacos de telhas para ficar espremendo as feridas. Espremendo as feridas. E ajuntavam moscas. E dava mau cheiro. Eu sou fã de Jó, porque ele não desfaleceu na fé. Está me ouvindo? Ele não fraquejou. Ele não ficou fragilizado na sua fé. Sabe o que ele declarou num dado momento? Quando a sua esposa, a esposa de Jó, se volta para ele e diz: que sofrimento é esse que você está passando? Abandona esse Deus e morre, que vai ser um alívio. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: você fala como uma doida. Então ele declarou: ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Caiu a ficha? Fé é fé até o fim. Até o fim. Ele disse: ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele, acreditando. E sabe o que aconteceu? Porque Jó permaneceu firme na sua fé. Teve uma reviravolta na vida dele. De tudo que ele havia perdido, ele recebeu o dobro. Você pode dizer amém por isso? Se você permanecer firme na sua fé, a graça de Deus vai vir ao seu encontro. A nova estação vai acontecer. Deus vai te levar para um próximo nível. Quem acredita nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Um próximo nível te aguarda. Então vamos. A outra razão, porque a pessoa pode ser fragilizada na sua fé, desfalecer na fé, é por conta de negligência. Negligência com a sua espiritualidade, negligencia a importância de ler a palavra de Deus, porque a fé só vem por conta da palavra de Deus. A pessoa é negligente em relação à oração. No início, essa pessoa lia a Bíblia, ela orava, ela congregava, participava das reuniões na igreja, mas depois ela foi ficando relaxada, ela foi ficando negligente. É por isso que esse livro diz: volta ao primeiro amor. Está me ouvindo? Esta é a razão porque a Bíblia Sagrada diz: volta lá no início. Volta lá quando você ficava encantada com a palavra de Deus, você tinha prazer na oração, você tinha prazer de estar na casa de Deus. Mas o tempo foi passando e a pessoa foi negligenciando aquilo que é imprescindível, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para que a fé permaneça fortalecida. Está compreendendo? E então, eu já vi pessoas desfalecerem na fé por conta de negligenciarem princípios elementares que fazem com que a fé permaneça fortalecida apesar dos pesares na vida. Então esta é outra razão. De repente você veio aqui e você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao início de tudo. Porque o tempo foi passando e você foi ficando raso, e foi ficando superficial, e foi ficando formal na sua fé, na sua espiritualidade, e você foi ignorando a Bíblia Sagrada, ignorando a oração, ignorando as reuniões da igreja. Eu digo isso com frequência. A fé é como uma brasa. Erga sua cabeça, olha aqui para mim. A fé é como uma brasa. E a brasa fora da fogueira, a tendência é se apagar e virar um carvão. A uma pessoa que deixa de congregar, é questão de tempo. É questão de tempo. Ela vai ficar fragilizada na sua fé, na sua espiritualidade. Ela vai desfalecer na sua fé. É uma brasa que está fora da fogueira. A Bíblia Sagrada diz: não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. Abandonar a congregação, abandonar a igreja é tragédia. É tragédia. A fé vai desfalecer. É questão de tempo. Compreende o que eu estou falando? Cuidado, congregue. Eu falei hoje de manhã, toda a vida eu fui rato de igreja. Tinha de manhã eu estava lá, tinha à tarde eu estava lá, à noite eu estava lá, tinha vigília, eu estava lá, e gente da minha família falava: fizeram lavagem cerebral em você. E graças a Deus que fizeram lavagem cerebral em mim, porque eu permaneci firme na minha fé, enquanto pessoas que falavam isso desfaleceram na fé, sucumbiram. Então, preste atenção. O pecado, problemas graves, o tempo do sofrimento, a negligência. Não seja negligente. Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 delas eram prudentes, cuidadosas, e 5 negligentes. E eu quero desafiar você, muito mais agora que o dia final se aproxima. Eu vou dizer de novo, os sinais estão por toda parte, o dia final se aproxima.
Então você não pode retroceder, você não pode ser negligente. As 5 virgens eram descuidadas, eram negligentes e elas não cuidaram elas desfaleceram na fé. Porque o noivo estava demorando. Você já leu a Bíblia? O noivo está demorando, ele vai demorar ainda. E aí ficaram negligentes. E porque o arrebatamento está demorando, tem pessoas negligenciando aquilo que é fundamental na vida. Vamos correr. A outra coisa que faz pessoas ficarem fragilizadas na fé, desfalecerem na fé, são escândalos nas igrejas. Eu vou dizer de novo. A outra coisa que faz com que algumas pessoas fiquem fragilizadas na fé, na espiritualidade, e de repente elas pensam em desistir de Deus, em desistir da igreja, são os escândalos. Escândalos com pastores, com líderes, escândalos com alguém da igreja, e porque alguém comprou e não pagou, a pessoa, então crente não vale nada. Escândalos no meio da igreja. Erga sua cabeça, olha aqui para mim. Eu cresci na igreja com 5 anos de idade, é uma longa história. Cresci na igreja, você não tem noção, não faz ideia de quantos escândalos eu fiquei sabendo na igreja, quantos escândalos aconteceram na minha trajetória de fé, de espiritualidade. Mas nenhum escândalo fragilizou a minha fé. Nenhum escândalo, seja de quem for, me fez desistir do projeto de Deus para a minha vida, me fez retroceder. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa, a igreja é feita de homens e mulheres, de pessoas que estão passíveis de erros. Não significa que você avaliza o erro de A, de B ou de C, mas você não pode permitir que aquilo fragilize a sua fé. Jesus tinha 12 e um dos 12 meteu uma bala nas costas dele. O Judas Iscariotes o traiu. Escândalo. Só que os outros não se abateram. Eles continuaram firmes. Está compreendendo? Fique firme. Tem escândalos aqui e acolá. No ministério, no outro ministério, as coisas acontecem. Tem gente que chega e fala: mas eu não vou mais para a igreja porque aconteceu isso lá, porque aconteceu uma coisa que é horrorosa, é horrível. A coisa mais horrorosa do que a coisa horrorosa que aconteceu é você abandonar Jesus, abandonar a igreja por causa dessa coisa horrorosa. Isso é mais horroroso. Eu nunca retrocedi, eu nunca recuei. Mas é fato que tem pessoas que, por conta dos escândalos, por conta de coisas erradas que alguém faça na igreja, na obra de Deus, tem gente que se abate na fé. Tem gente que aproveita isso para cair na gandaia, para justificar a sua vontade também de se lançar no erro. A outra coisa que leva pessoas a enfraquecerem na fé, a ficarem fragilizadas, é o materialismo. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. É um perigo. Não significa que você não deva trabalhar, não deva empreender, lutar pela sua prosperidade, lutar por conquistas na área financeira. É promessa de Deus isso. Mas você tem que tomar cuidado para que as suas conquistas não ocupem o lugar de Deus na sua vida. Eu sei de gente que cresceu, que prosperou tanto e de repente a pessoa começou a ficar rasa com Deus, superficial com Deus. Ao contrário, ela deveria ficar grata a Deus e se apegar mais ainda a Ele. Mas não. Gente que passou a adorar o mamon. Sabe o que Jesus disse? Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou você vai adorar a um e desprezar o outro, ou vai adorar o outro e desprezar o um. Eu coloco para você, Deus tem que ser sempre prioridade na sua vida. Conquanto você venha prosperar, conquistar, adquirir, construir um império. Mas nunca desvie os seus olhos do propósito que Deus tem para a sua vida. Nunca se afaste, nunca recue, nunca permita que você fique raso na sua fé, na sua espiritualidade. Nunca diminua a congregar. Você congregava mais assiduamente, mas de repente, porque as coisas estão, e eu estou nadando no dinheiro agora, e agora eu estou nadando, sabe aonde? Na graça de Deus. Não abandone a Deus, não retroceda, não permita que as suas conquistas, os seus diplomas, o DR na frente do nome. Eu já vi gente que porque adquiriu um DR na frente do nome, ele já não é mais o mesmo homem de Deus, a mesma mulher de Deus. Eu já vi gente que se mudou da casa simples para a mansão e já não é mais o homem de Deus que era e nem a mulher de Deus que era. Eu repito, não tem nada de errado, conquistas e realizações. A minha oração é que você prospere, é que você tenha abundância e tenha fartura, mas que isso jamais fragilize a sua fé. Está me ouvindo? E eu vi um que tinha fé, mas de repente ele cresceu tanto, prosperou tanto e o diagnóstico de uma enfermidade grave da sua mãe, ele fez uma declaração. A primeira declaração que fez, ele disse: não importa onde tem tratamento, dinheiro para nós não é problema. Está me ouvindo? Ele deveria dizer, antes de tudo,
nós vamos continuar confiando em Deus e, enquanto nós tenhamos dinheiro, nós vamos buscar o recurso. E Deus vai nos dar graça. Mas deixou Deus na carroceria, deixou Deus no reboque e a mãe morreu. Para terminar, a outra coisa que enfraquece na fé é Satanás. É a conversa de Jesus com Pedro: Simão, Simão, Satanás, ele me reclamou, ele pediu para te peneirar como quem peneira o trigo. E Jesus disse: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Significa que as ações do inferno, as ações dos poderes das trevas podem levar pessoas a desfalecerem na fé. Eu ministro libertação e eu sei, tem gente que está rasa, está superficial, está fria com Deus, e quando a gente vai ministrar, é Satanás que está por trás. É o demônio que está por trás, que levou essa pessoa a ficar fragilizada na fé. Foi isso que ele fez com Eva lá no início da história. Distorceu a palavra de Deus e disse: não é isso que Deus disse. É um perigo. Quando Satanás está por trás e você começa a duvidar da promessa de Deus para a sua vida, da palavra de Deus para a sua vida. Tome cuidado, que a sua fé não desfaleça. Jesus disse: Pedro, Simão, Simão, eu orei por ti, para a sua fé não desfalecer. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou orar em seu favor, para que a sua fé não desfaleça. Em hipótese alguma, que ela não venha desfalecer, que você não fique fragilizado na sua fé. Jesus disse: eu orei por ti, Simão, eu vou orar por você. Por quê? Porque quem perde dinheiro, de repente perde muito. Eu já perdi dinheiro que não achei mais. Já perdi dinheiro em negócio errado. Fiz negócio errado e perdi dinheiro. É uma sensação ruim. Eu já perdi amigos. Perder dinheiro é ruim, mas perder amigos é muito mais ruim. Mas perder a fé é perder tudo. Se você perder a fé, você perdeu tudo. E eu estou aqui para orar por você, para que você não desfaleça na sua fé. Você quer ajuda em oração? Fique em pé, toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. E você que quer ajuda em oração, você não sabe o que a vida te reserva e você não quer desfalecer na fé, eu vou pedir que você venha diante deste altar. Não se constranja. Não se constranja. Venha aqui em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu estou perguntando a ele se dá para sair aquela canção. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi. Eu vim aqui hoje à noite para te dizer: você vai sobreviver. Você já passou por tantas na vida. Eu não conheço você, eu não sei da sua história, mas eu digo sem medo de errar: você já matou o urso, já matou o leão. E não é esse gigante, esse problema que está diante de você que vai te abater. Porque maior que esse gigante é Deus. O gigante, aos olhos de Deus, não é o seu problema. O gigante, aos olhos de Deus, é você. Você é o gigante. E Deus tem graça especial para você superar isso. Para você não somente suportar, mas você vai superar. Coloque as duas mãos no seu coração e feche os seus olhos, por favor. Respire fundo e relaxe, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu oro, ó Deus, baseado na mensagem de hoje à noite. Ó Deus, e eu não conheço essa pessoa, mas provavelmente ela está fragilizada na fé. Ela está abatida. Ela está em pé diante desse altar, mas por dentro ela está caída, porque desfaleceu na fé. Quem sabe, meu Deus, o luto fez essa pessoa desfalecer da fé. Quem sabe o desemprego, quem sabe a dívida, quem sabe o diagnóstico, quem sabe o casamento que foi por água abaixo. Essa pessoa se abateu, ela está fragilizada. Eu sou profeta do Senhor hoje sobre essa pessoa, ó Pai. E o Senhor diz: abra a tua boca que eu te encherei. Então, meu Deus, eu abro a boca agora profetizando graça especial para esse momento que essa pessoa está vivendo. Eu profetizo o novo tempo, a nova estação. Eu profetizo a força para vencer. Eu profetizo graça especial do Eterno, não somente para suportar, mas para superar essa situação. Fale com Deus agora, peça a Ele que te conceda a graça necessária. Porque a qualidade da sua vida depende da qualidade da sua fé. E a fé faz a vida ficar colorida. Abra sua boca, mas abra o seu coração e diga: ó Deus, eu não quero sucumbir. Eu não quero naufragar. Eu não quero perecer na minha fé. Eu quero continuar. Eu só chorava. Bem no auge da minha dor. Nada me consolava. Cante, você que sabe, cante. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte, de novo,
sorriu para mim. Deus me escondeu. Me escondeu bem debaixo de tuas asas. De tuas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar. Eu aprendi a ganhar. Perdendo. Eu aprendi a subir. Descendo. Doeu. Mas eu cresci. Mas eu cresci. E o poder de Deus. E cresci. Aleluia, Senhor. Apareci. Desaparecendo. Poder de Deus na minha fraqueza. Se aperfeiçoou em mim. Aleluia. Coisa boa chegando. Acredite, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. Não importa o que eu sofri. O que importa, cante. O que importa é que eu sobrevivi. Cante novamente. Foram noites intermináveis. Eu só Chorar. Bem no auge da minha dor. Cante. No auge da minha Nada dor, me consolava. Mas eu sobrevivi. Como águia solitária. E a sorte de novo sorriu para mim. Sorriu pra mim. Deus me escondeu. Eu sei do que eu estou falando. Me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi, você aprendeu. Eu aprendi a ganhar. Perdendo, aprendi a subir. Descendo. Doeu. Mas eu cresci. E cresci. Diminuindo. Apareci. Desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Levante as duas mãos e cante com fé. Chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. Não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Só as vozes. Tem coisa boa. As vozes. Boa chegando. Com fé. Tem algo acontecendo. E não importa. Não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. O que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Acredite. Não importa o que eu sou. O que importa é que eu sobrevivi. É que eu sobrevivi. Só quem está vivo dá glória a Deus. Só você que respira dá glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Tá, olha aqui para mim. Glória a Deus. Eu sei do que eu estou falando. Eu sobrevivi. Eu já passei pelo estreito nenhuma, nem duas, nem 3 vezes. Mas eu sempre orava a Deus, ó Deus, eu quero ter uma grande fé. Então foi quando Deus me revelou, você vai ter grandes problemas. Porque não tem como ter uma grande fé sem ter grandes problemas. Deus está preparando você para um propósito específico. Acredite no que eu estou falando, tem coisa boa chegando. Diga para 3 pessoas, cumprimente aí, diga, tem coisa boa chegando na sua vida. Tome posse, tome posse. Tem coisa boa chegando. Pode voltar para o seu lugar. Volte crendo que tem coisa boa chegando na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios.